fundamentos teóricos e conceitos estruturantes. A geografia estuda as interações entre o processo histórico que regula a formação das sociedades humanas e processos funcionais da natureza. Por meio da leitura e interpretação da organização e produção do espaço, a divisão da geografia em campos de abordagem da sociedade e da natureza tem propiciado um aprofundamento temático das situações de estudo e pesquisa. Além disso, podemos reconhecer que a geografia é uma área de conhecimento que articula diferentes campos do saber e que desenvolveu lentes interpretativas em abordagens conceituais e teóricas múltiplas. Essa divisão necessária como recurso de construção da intervenção científica da realidade é um recurso metodológico na medida em que o objetivo dessa disciplina é explicar e compreender as interações entre a sociedade e a natureza e como ocorre a apropriação e produção desta por aquela em sua totalidade. Na busca dessa abordagem relacional, professores e estudantes podem trabalhar com diferentes noções espaciais e temporais, bem como com os fenômenos sociais, culturais e naturais que são característicos de cada lugar, para permitir uma compreensão processual e dinâmica de sua constituição. No processo de aprendizagem, estimular o estudante a identificar e relacionar paisagens significa resgatar as heranças das sucessivas relações de desenvolver o pensamento espacial que marca uma das principais características do saber geográfico. As temporalidades da sociedade e da natureza permitem construir progressivamente o mundo como resultado da herança de tempos acumulados, ou seja, reconhecer nas paisagens e lugares as transformações em diferentes momentos históricos que são produtos de acordos e conflitos, construções e desconstruções. Nesse sentido, a análise da paisagem trata das dinâmicas de suas transformações e não apenas de sua descrição como um mundo estático de objetos observáveis. A compreensão dessas dinâmicas requer movimentos constantes entre os entendimentos dos processos sociais, físicos e biológicos inseridos em contextos particulares ou gerais. A preocupação básica é abranger os modos de produzir, de existir e de perceber os diferentes espaços geográficos como fenômenos que se relacionam com as ações humanas responsáveis por sua constituição. Para tanto, é preciso observar e registrar, comparar e buscar explicações para aquilo que numa determinada paisagem permaneceu ou foi transformado, isto é, os elementos do passado e do presente que nela convivem e se articulam e que podem ser compreendidos pela análise do processo de produção ou organização do espaço. O espaço geográfico é historicamente produzido pela sociedade, enquanto ela organiza econômica e socialmente um território. A percepção espacial de cada indivíduo ou sociedade é também marcada por laços afetivos e referências socioculturais acumuladas e transmitidas historicamente. Nessa perspectiva, a historicidade enfoca o homem como sujeito construtor do espaço geográfico, um homem social e cultural, situado para além e por meio da perspectiva econômica e política, que imprime seus valores no processo de construção do território. Assim, o estudo de uma totalidade, isto é, da paisagem como síntese de múltiplos espaços e tempos, deve considerar o espaço topológico, o espaço vivido e o percebido e o espaço produzido. Pensar sobre essas noções de espaço pressupõe considerar a compreensão subjetiva da paisagem como lugar, a paisagem ganhando significados para aqueles que a vivem e a constroem. As percepções que os indivíduos, grupos ou sociedades têm do lugar nos quais se encontram e as relações singulares que com eles estabelecem fazem parte do processo de construção das representações da imagem do mundo e do processo geográfico. As percepções, as vivências e a memória dos indivíduos e dos grupos sociais são, portanto, elementos importantes da constituição do saber geográfico. No ensino fundamental, é importante considerar quais são as noções, conceitos e procedimentos da geografia mais adequados para os estudantes em relação à sua faixa etária, ao momento da escolaridade em que se encontrem as habilidades que se espera que eles desenvolvam. Embora o espaço geográfico deva ser o objeto central de estudo, os conceitos território, paisagem, natureza, lugar e região devem ser abordados como estruturantes
no trabalho com as diferentes situações geográficas que São Paulo, em sua complexidade, pode ser compreendida. Esses conceitos têm se mostrado acessíveis aos estudantes, tendo em vista suas características cognitivas e afetivas. O território é um conjunto fundamental quando se estuda a formação econômica, política e social de uma nação. Nesse sentido, é o trabalho social que qualifica o espaço, gerando território usado. Segundo Santos, território não é apenas os limites da configuração de um Estado-nação, mas sim o espaço construído pela formação socioespacial, um campo de tensões e disputas. Para estudar o território, é necessário que os estudantes compreendam que os limites territoriais são variáveis e dependem da situação geográfica considerada. Por exemplo, quando se estudam os arranjos econômicos mundiais, o que se entende por território vai muito além do Estado nacional. Assim, o território deve abarcar mais que a visão baseada no Estado-nação, uma vez que, desde que um quarteirão aterrorizado por uma gangue de jovens até o bloco constituído pelos países membros da Organização do Trabalho do Atlântico Norte, OTAN, são territórios estabelecidos. Além disso, é preciso compreender que o território abrange a complexidade e a diversidade dos usos sociais, nem sempre harmônicos. Por exemplo, a diversidade de tendências econômicas, as ideias que circulam e determinam as decisões políticas, a pluralidade de crenças, os sistemas de pensamento e tradições de diferentes povos e etnias, entre outros aspectos. É necessário reconhecer, apesar de uma convivência comum, múltiplas identidades coexistem num território e, por vezes, influenciam reciprocamente, definindo e redefinindo aquilo que poderia ser chamado de identidade nacional. No caso específico do Brasil, o sentimento de pertencimento ao território nacional envolve a compreensão da diversidade cultural que aqui convive e que, mais do que nunca, busca o reconhecimento de suas especificidades daquilo que lhe é próprio. O conceito de território possui uma relação bastante estreita com a de paisagem. Considera-se o território um produto socialmente produzido, um resultado histórico da relação de um grupo humano com o espaço que o abriga. O território é, portanto, uma expressão da relação sociedade e espaço, sendo impossível de ser pensado sem o recurso aos processos sociais. É algo criado pelos homens, é uma instituição. Em geografia, portanto, o território tem contornos geopolíticos ao se configurar como o espaço físico no qual o Estado se concretiza. Porém, ao se compreender o Estado nacional como a nação politicamente organizada, estruturada sobre uma base física, não é possível considerar apenas sua função política, mas também o espaço construído pela sociedade, portanto, a sua extensão apropriada e usada. A produção de um território não deve ter como referência apenas o poder do Estado, mas considerar outros atores na produção deste território. Conforme Hafenstein, o território é um espaço modificado pelo trabalho que exprime relações de poder e é produzido por diversos atores, estados, indivíduos, empresas. Ao se compreender o que é o território, deve-se levar em conta toda a diversidade e complexidade das relações sociais, de convivências e de diferenças culturais que se estabelecem em um mesmo espaço. Dessa forma, o conteúdo político do território é expresso em diferentes escalas além do Estado-nação, como no interior das cidades, onde territorialidades diferentes manifestam distintas formas de poder. Hayes Baert lembra que, enquanto continuam dentro de um processo de dominação ou apropriação, o território e a territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas manifestações, que é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes neles incorporados através dos múltiplos sujeitos envolvidos, tanto no sentido de quem sujeita quanto de quem é sujeitado, tanto no sentido das lutas hegemônicas quanto das lutas de resistência, pois poder sem resistência, por mínimo que seja, não existe. Assim devemos, primeiramente, distinguir
os territórios de acordo com aqueles que os constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais, culturais, o Estado, empresas, instituições como a igreja, etc. Ampliando a discussão referente à territorialidade, Seck argumenta que a territorialidade, outro fundamento importante para compreender processos de dimensão mais estritamente política, diz respeito às relações econômicas e culturais, pois esta está intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar. A territorialidade, como um componente de poder, não é apenas o meio para criar e manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto geográfico através do qual nós experimentamos o mundo e dotamos de significados. Sendo assim, devemos considerar a existência de diferentes poderes no território e não apenas o Estado como um único núcleo de poder, uma vez que o poder é exercido por pessoas ou grupos que, por meio de nós e redes e com diferentes estratégias e atividades cotidianas, materializam o território. Paisagem. O conceito de paisagem tem um poder específico para a geografia, distinto daquele utilizado pelo senso comum ou por outros campos do conhecimento. É definido como uma unidade visível que possui uma identidade visual caracterizada por fatores de ordem social, cultural e natural, contendo espaços e tempos do passado e do presente. A paisagem é o velho no novo e o novo no velho. Santos. Assim, por exemplo, quando se fala da paisagem de uma cidade, dela fazem parte seu relevo, a orientação dos rios e córregos da região sobre os quais se implantaram as vias expressas, o conjunto de construções humanas, a distribuição da população que nela vive e o registro das tensões, sujeitos e fracassos da história dos indivíduos e grupos que nela se encontram. A paisagem tem uma extensão e pode ser identificada em suas unidades, pode ser representada cartograficamente, reconhecendo os diferentes arranjos que lhe conferem unidade espacial e territorial. A paisagem é a assinatura de um território. É nela que estão expressas as marcas da história de uma sociedade, tornando assim uma soma de tempos desiguais, uma combinação de espaços geográficos. Lugar. O conceito de paisagem, por sua vez, está relacionado à noção de lugar. Pertencer a um território é a sua paisagem, e a sua paisagem significa fazer deles o seu lugar de vida e estabelecer uma identidade com eles. Dar-lhe sentido. O conceito de lugar traduz os espaços com os quais as pessoas têm vínculos afetivos, subjetivos e simbólicos. Uma praça onde se brinca desde menino, a janela de onde se vê a rua, o alto de uma colina de onde se avista a cidade, etc. O lugar é onde estão as referências pessoais e coletivas e o sistema de valores que direcionam as diferentes formas de perceber e constituir a paisagem e o espaço geográfico. Natureza. Os aviões de natureza acompanham a história cultural e suas interpretações marcam diversos campos científicos, entre eles as abordagens conceituais da geografia. A natureza também é um conceito do entendimento geográfico dos processos naturais e da apropriação social como recurso, não apenas como suporte e desvelamento de processos, mas como esses processos estão imbricados com a produção econômica e cultural. A natureza, como conceito, vem sendo estudada pela geografia, de um lado pela produção de natureza, por exemplo, a criação de espaços protegidos, onde o uso é controlado por normas que definem um futuro para o território usado. E, por outro, como entendimento da complexa rede de interações do mundo físico por meio dos estudos da dinâmica, dos relevos, das águas, dos climas e dos seres vivos. As visões de natureza nos remetem às dicotomias e disjunções do pensamento ocidental, do pensamento que coloca o homem como antinatural e do natural como artificial, quando, pelo trabalho, o homem transforma a natureza. Vivemos um monte de ressignificação, pois, como afirma Amorim, quando discute a complexidade da natureza do homem,
A abertura da noção do homem sobre a vida não é unicamente necessária à ciência do homem. Também é necessária ao desenvolvimento da ciência da vida, a abertura da noção de vida e, por si mesma, uma condição para a abertura e para o desenvolvimento da ciência do homem. A insuficiência de uma e de outra tem, inevitavelmente, de apelar para um ponto de vista teórico que possa, ao mesmo tempo, uni-las, distingui-las, quer dizer, permitir e estimular o desenvolvimento de uma teoria da auto-organização e de uma lógica de complexidade. As visões de natureza constroem formas diferenciadas de uso dos recursos naturais, mas a natureza é também a base da existência de todas as formas de vida. Possui uma experiência não apenas material dos objetos, das técnicas e do saber da ciência que desvela os recursos. Os sistemas naturais são responsáveis por processos vitais como o ciclo da água, a formação dos solos, a esculturação do relevo e as diferentes coberturas de vida do planeta que representam a biodiversidade. O conceito de natureza possui uma dimensão histórica que resultou em mudanças espaço-temporais. A natureza é formada por coisas vivas e não vivas, como as rochas, suportes do relevo e da vida. Os sistemas naturais existem por si só, independentemente da presença ou interação humana, mas a natureza como conceito é uma construção social, porque envolve a capacidade de criar leituras, interpretações, usos e significados desses sistemas. Os sistemas naturais foram apropriados pelas sociedades em sua longa relação socioeconômico-cultural. Desses são extraídos os recursos que viabilizam a sobrevivência material e biológica, mas é a partir das práticas de exploração do capitalismo mundializado e do meio técnico, científico e informacional que os sistemas naturais são modificados, criando situações críticas de degradação e esgotamento. Nesse sentido, deve-se lembrar que natureza é concebida por Milton Santos como a relação sociedade-natureza e que é reconhecida como uma parte ou fragmentação do mecanismo capitalista de produção mundializada, em que o progresso técnico-científico estaria mediando esta interação. Entretanto, Dooley compreende que a natureza também possui uma ordem funcional que independe do homem e que, para a compreensão da apropriação dos elementos naturais e transformados nas paisagens, é importante conhecer a influência da natureza no processo de construção do espaço geográfico. Diante do quadro preocupante de degradação ambiental, cabe ao ensino de geografia ampliar a reflexão sobre a necessidade de uma visão integradora dos sistemas naturais. Por essa perspectiva reflexiva é que conteúdos como as interações solo, clima, relevo, cobertura vegetal e funções da fauna podem ser dados em geografia. A biodiversidade hoje é também temática de geografia, pois os sistemas naturais dependem das interações bióticas para sobreviver e produzir benefícios tais como a água, a depuração atmosférica, os alimentos saudáveis, entre outros. Cabe à geografia escolar estimular a reflexão, a ação local no sentido de melhorar, cuidar e transformar as práticas que degradam e comprometem a qualidade ambiental e a qualidade de vida. A sustentabilidade socioambiental depende de posturas novas que se constroem no processo educativo. O ambiente urbano representa um desafio complexo para as sociedades contemporâneas e, nesse sentido, tratar de sustentabilidade da cidade não se reduz à conservação dos recursos ambientais, mas também assegurar condições de vida digna à população, propiciando que parcelas da sociedade não sejam excluídas do processo de desenvolvimento das cidades. A Agenda 2030, definida pelas Nações Unidas em 2016, propõe que se articulem em todos os âmbitos sociais 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que podem ser associados às propostas educativas. Nesse item percebe-se a possibilidade de interlocução na visão de natureza transformada pelo trabalho e informada pela cultura. Região, conceito da geografia clássica, aparece na geografia moderna em meados de século
XIX. De início, fundamentado nas características dos sistemas naturais, definia setores das paisagens onde se identificava uma homogeneidade numa determinada escala espacial. Brito afirma que, graças ao domínio da fluidez e da velocidade de conexões e circulação de mercadorias e das informações, características do mundo globalizado, foi muito veiculado na geografia o fim das especificidades regionais irrelevantes diante da homogeneidade imposta globalmente. No entanto, Santos relembra que, ao contrário do que parece, a região se torna ainda mais importante no mundo contemporâneo, tendo em vista, em primeiro lugar, o tempo acelerado acentuado a diferenciação dos eventos, aumentando a diferenciação dos lugares. Em segundo lugar, já que o espaço se torna mundial, o ecúmeno se redefine. Ainda segundo Santos, todos os lugares são virtualmente mundiais, mas também exponencialmente diferentes dos demais. A geografia estaria então identificada como a ciência que busca decodificar as imagens presentes no cotidiano, impressas e expressas nas paisagens e em suas representações, numa reflexão direta e imediata sobre o espaço geográfico, o território, a região, a natureza e o lugar, e assim instrumentalizando os estudantes a decifrar e ler de modo crítico as imagens para formar leitores críticos em diferentes linguagens. Nessa abrangência, a geografia contribui para que se compreenda como se estabelecem as relações locais com as universais, como o contexto mais próximo contém e está contido em uma escala mais ampla e quais as possibilidades e implicações que essas dimensões possuem. No mundo atual, o meio técnico, científico e informacional adquire um papel fundamental e no processo de mundialização e massificação o mundo convive com novos conflitos e tensões, tais como o declínio dos Estados-nação, a formação de novos arranjos comerciais, as políticas econômicas, a ordem ambiental mundial, a desterritorialização e reterritorialização constante de pessoas e povos e outros temas que recuperam a importância do saber geográfico. Nesse sentido, o processo de regionalização ganha novos contornos e desconstrói a visão naturalizada de um mundo organizado por um conjunto de variáveis estáticas e aborda como as relações e interações ocorrem nos campos econômicos, políticos, meio ambiente, entre outros. Há uma multiplicidade de questões que, para serem entendidas, necessitam de uma educação geográfica bem estruturada. Isto que explanamos se apresenta na cidade de São Paulo, um município integrado às redes, desigual nas territorialidades, de crise de processos naturais, rico na diversidade cultural, etc. O estudo de geografia possibilita aos estudantes a compreensão de sua posição no conjunto das interações da sociedade com a natureza, de como e por que suas ações individuais e coletivas em relação aos valores humanos ou à natureza têm consequências, tanto para si como para a sociedade abrangente. Permite também que adquiram conhecimentos para compreender as diferentes relações que são estabelecidas na construção do espaço geográfico, do qual se encontram inseridos tanto em nível local como mundial, e perceber a importância das atitudes de solidariedade e de comprometimento com o destino das futuras gerações. Além disso, seus objetos de estudo e métodos possibilitam que compreendam os avanços na tecnologia, nas ciências e nas artes como resultantes de trabalho e experiência coletivos da humanidade, de erros e acertos nos âmbitos da política e da ciência. O ensino da geografia pode e deve ter como objetivo levar o estudante a compreender que cidadania é também o sentido de pertencer a uma realidade na qual as interações entre a sociedade e a natureza formam um todo integrado e constantemente em transformação. Agora vamos ao quadro 1, síntese dos conceitos estruturantes, conceitos de lugar, concepções teóricas. Muitos autores utilizam o termo lugar para se referir à ideia de pertencimento. Lugar seria a expressão do espaço vivido, percebido e representado.
Nessa abordagem, lugar ganha sentido de leitura perceptiva e de campo simbólico. Uma pessoa vive no local, mas o lugar seria sua identificação afetiva, a ligação e vínculo com a paisagem. Para outros autores, lugar seria a função que uma localidade exerce no território. Por exemplo, a Avenida Paulista como lugar do sistema financeiro. Natureza. Cada período histórico é marcado por um determinado posicionamento filosófico em relação à concepção de natureza. As explicações e as definições de natureza acompanham as concepções de mundo dependendo do grupo humano, do tipo de sociedade ou da classe social de quem responde. A forma de estudar e interpretar os sistemas naturais segue essa ampla gama de construções epistemológicas. A natureza é uma construção social da interpretação dos sistemas naturais. Em geografia, estuda-se tanto os sistemas em si como as ideias de natureza. A partir dessa construção humana, estabelecemos formas de concebê-la e de nos relacionarmos com o ambiente. Na atualidade, evidencia-se em diversas áreas do conhecimento a eclosão de novas teorias. Teoria da auto-organização, teoria da complexidade, teoria das estruturas dissipativas, etc. Referentes a essas novas versões de mundo, que consequentemente trazem consigo novas concepções acerca de natureza. A geografia trabalha com uma conceituação ampla de natureza, funcional, simbólica, sagrada e produzida pelo capitalismo. Paisagem. A paisagem geográfica pode ser entendida como conjuntos de objetos que definem arranjos espaciais que combinam diferentes tempos, mas a paisagem pode também adquirir o significado de produto da experiência vivida e herança da natureza. Na visão ecológica de paisagem, ela é um conjunto estruturado e funcional de formas que permite identificar unidades homogêneas. Região. Conceito historicamente utilizado em geografia que inicialmente considerava os atributos naturais como diferenciados dos espaços geográficos. Correia considera região uma entidade concreta, resultado de múltiplas determinações. Território. O conceito de território pode ser definido a partir de distintos pontos de vista, pois a geografia não tem exclusividade em relação a ele. Diversas áreas do conhecimento utilizam o conceito de território de acordo com sua própria perspectiva predominante. Por exemplo, a ciência política tende a valorizar a perspectiva ligada às relações de poder, principalmente no que diz respeito aos estados. A antropologia tende a valorizar aspectos ligados à cultura e ao simbolismo dos povos. A biologia considera os aspectos naturais. A psicologia, as dimensões da construção da identidade do indivíduo. Na geografia, território é o produto da materialidade técnica das sociedades. É também campo de forças políticas onde as ações humanas constroem as marcas de sua produção e projetam sua cultura. E na próxima leitura continuamos a partir daqui. Direitos de aprendizagem de geografia, página 81.